Acabou a imagem lá no Instagram. Ótimo. Boa noite, pessoal. A gente já está ao vivo aqui no YouTube e a gente está ao vivo também no Instagram. Hoje a gente vai conversar. Estou Acabou? recebendo aqui a Sandra, Sandra Strauss. Deixa eu já vou aceitar a solicitação dela aqui. E aí nós vamos ver. Aí, Sandra, eu vou te pedir para colocar o seu YouTube se você tiver com ele aberto no silencioso. E aí não dá nenhuma interferência. O Tá que que eu bom? boto no silencioso? O microfone? O O que? Me fala. YouTube. Acho que o YouTube. O Zoom, na verdade. O som do seu. Você me ouve pelo Instagram e aí você coloca o notebook no silencioso. Tá bom assim? Agora tá maravilhoso. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Acho que agora você deve ter colocado os dois no silencioso, Sandra. Não, eu tô te ouvindo ótimo. Ah, maravilha. Perfeito, então. Então seja Muita bem-vinda. tecnologia. Maravilha. Seja bem-vinda. Quero também pedir para todo mundo que já está aqui no YouTube para clicar no joinha, para quem está no Instagram clicar bastante no coraçãozinho, para que as pessoas saibam que a gente já está online, para que tanto o YouTube quanto o Instagram mostre para todo mundo que a gente já está conectados aqui. Hoje a gente vai bater um papo então sobre Cabala com a Sandra. Eu, com toda sinceridade, eu não sei o que é Cabala e eu quero aprender hoje aqui na live. E antes de eu até pedir à Sandra para poder se apresentar, eu gostaria de pedir para ela já começar de cara respondendo uma pergunta que foi deixada para a gente lá no Instagram, que eu coloquei uma caixinha de perguntas, e aí depois a gente vai introduzindo a sua história de vida, Sandra, e aí você conta para a gente sobre a Cabala. Eu vou achar a perguntinha aqui. O pessoal deixou umas perguntas. E é uma pergunta que, inclusive, é uma pergunta que eu tenho curiosidade. A pergunta da Tânia Jorge Figueiredo. Só para a gente começar aquecendo um pouquinho a live e para a gente não enrolar o pessoal. Cabala é religião? Boa noite. Recebi esse convite, fiquei super feliz. Eu sou aluna do Afonso, de dança circular sagrada, que eu adoro, e de yoga. E yoga entrou na minha vida tem pouco tempo e eu vou praticar pro resto da minha vida, assim eu quero. Então, boa noite. Cabala não é religião. A gente tem esse tabu, inclusive o que eu gosto de fazer é quebrar tabus. Ela tem uma ligação com a religião judaica, sim, assim como o Sufi está para o islamismo, a Cabala está para o judaísmo, mas ela não é uma religião. A gente não fala de dogmas, a gente não fala de instituições, a gente fala de energia. E muito mais uma energia comportamental, uma ação, do que uma simples fé, uma simples crença. É uma filosofia, a gente tem toda uma teoria sem fim, toda pautada na Torá, que é o primeiro testamento, que é a Bíblia. Só que os cabalistas eles vão enxergar esse livro não como um livro de história, um livro que aconteceu há 5.000 anos atrás, mas um livro vivo que acontece de forma contemporânea, onde os personagens são arquétipos, são potências latentes dentro da gente. Então, Kabbalah significa recepção, significa receber. Receber é um verbo, é uma ação. A gente não fica só, eu quero receber dinheiro, senão também ninguém precisaria trabalhar. Mas uma recepção de ajustar a nossa frequência, os nossos receptores, para poder receber com um intuito muito maior do que só receber para si mesmo. O intuito de receber para compartilhar. Os cabalistas incluem a humanidade dentro desse sistema, porque é isso. Me conta uma coisa, Sandra, porque eu vejo você falando, né? O Cabala ou Cabalá? É igual como se a gente fosse falar física.
a gente falasse física. Então, se você chegar em Israel e falar cabala, é como se a gente estivesse falando física. Mas tanto faz, cabala ou cabalá, yoga ou yoga. Maravilha. E aí, Sandra, como a gente já começou, já comecei te apresentando perguntas, né, que o pessoal deixou. Eu queria que você me contasse, na sua história particular, assim, em que momento que a Kabbalah entrou na sua vida, porque geralmente eu não sei da sua história, de verdade, por mais que a gente já tenha se cruzado profissionalmente, eu não sei, para a gente que vive no Brasil, né, geralmente a gente é criado, a maioria das vezes, pelas religiões espíritas, ou católico, ou evangélico, né, e a gente às vezes busca em outras fontes, né, essa questão da espiritualidade. Eu, pelo que eu entendo, pelo pouco que eu entendo, a Kabbalah está ligado com essa questão. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história de vida e aí introduzisse como é que essa filosofia, a gente poderia falar que é uma filosofia, entrou na sua vida. É muito linda a história, assim. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, como o universo me preparou, como o fluxo me preparou. Porque com 18 anos eu acabei a escola e falei, nossa, o que eu vou fazer? Arqueologia ou astronomia, né? Terra-céus, aquela dicotomia mesmo. E aí eu tive um chamado, eu costumo dizer que é um chamado abrâmico, que Abraão, num determinado momento, também tem um chamado, patriarca, né? Sai da casa, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. E eu tive esse chamado, sai fora, vai embora. Vai porque tem alguma coisa maior. E eu fui para Israel, fui fazer faculdade de biotecnologia, foi onde o hebraico ficou fluente. E a biotecnologia, a parte de engenharia de equipamento médico, me deu toda uma noção de circuitos e de medicina e de cura. Só que era uma medicina muito tradicional. Eu acho que você tem uma história um pouco parecida, porque realmente a gente não tem tempo de conversar, a gente conversa através do silêncio, né, Afonso? A Exatamente. gente fica muito no silêncio, né? Só para te falar, estava dando muita interferência, o áudio estava Tá, muito ruim. Eu encerrei no YouTube e aí eu espero que a galera venha para cá, porque a gente eu não vai também. conseguir conversar bem e agora eu fico um pouco mais relaxado aqui com você. Então, ótimo. E a distância, assim, tá boa? A gente está muito Tá distante? Tá? maravilhoso. Então Tá tá ok. maravilhoso. Se você quiser chegar um pouquinho mais perto, tá ótimo. Depois eu pego e jogo pro YouTube, não tem Tá problema. bom. Tava dando uma microfonia mesmo. E a gente Muito tem essa pessoal tava reclamando sensibilidade. aqui pra caramba. Então, um chamado abrâmico, vai, sai fora. E eu fui para Israel, fiz uma faculdade de 5 anos, muito técnica, muito pautada em estruturas. E voltando para o Brasil, eu fui morar num apartamento onde tudo deu errado durante a obra. Absolutamente nada deu certo, vamos dizer assim, né? Tudo deu errado, nada deu certo. O marceneiro faliu, o cara do mármore faliu. Na época, não, era uma falência atrás da outra. O meu marido, na época, apareceu uma hepatite C, a gente teve uma perda financeira assim gigantesca. Eu falei, nossa, o sonho se transformou num pesadelo. E eu estava aqui em Búzios, 1999, olha só, em Jeribá, no jornal. Aí eu abro o jornal e está escrito assim, Medicina do Habitat. Eu falei, medicina? Habitat, que interessante, vai ver que o meu espaço tem cura. E era uma palestra no Centro de Cultura do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Lá fui eu ver e era uma palestra de Feng Shui, de Feng Shui. E talvez se no jornal tivesse escrito Feng Shui ou Feng Shui, eu talvez não fosse, porque eu era das exatas. Sempre tive muita conexão com Deus, eu sou judia, sempre tive muita conexão com a minha religião. Mas a gente sabe, né, que religião e espiritualidade são coisas completamente diferentes. Talvez eu fosse uma religiosa que estivesse completamente longe da minha alma, né, do que vale isso. Então, e essa professora era uma chilena e, e ela me encantou com tudo que ela falou, mas tinha alguma coisa ali que não completava.
E ela falou, tienes que trabalhar com tua egrégora. Eu falei, minha egrégora? Não tem nada disso na minha egrégora. Mas eu vou conversar com meu rabino, né? Já que você está sugerindo isso. E o Newton Bonder, na época, falou, você precisa começar a estudar Kabbalah. Eu falei, imagina, Kabbalah é vida após a morte, né? Olha os tabus que a gente vai criando. Eu nasci asmática, todo asmático morre de medo de morrer. Hoje em dia eu já superei isso. Inclusive, eu acabei essa semana um novo livro, Engenharia da Alma Transformando Medos em Potências, que é muito da minha história. E eu falei, tá bom, onde é que eu estudo isso? Você hoje comentou que Cabala para você é a lãzinha vermelha da Então, Madonna. quando eu... só para vocês saberem, gente, a Sandra, ela foi praticar yoga comigo hoje, a gente já estava com a live marcada, aliás, já tem muito tempo que a gente gostaria de fazer. E geralmente, quando eu trago alguém para fazer uma live, para bater um papo sobre, eu pesquiso um pouquinho a respeito. E aí de manhã eu falei com a Sandra, Sandra, eu realmente não sei o que é Kabbalah. As referências que eu tenho de Kabbalah é a Madonna, o Ronaldinho e a Glória Maria, utilizando uma fitinha tipo essa vermelha. E aí eu ia pesquisar sobre, para poder te fazer perguntas específicas. E aí a Sandra mesmo falou assim, me pergunta então o que você... E aí eu não pesquisei. Eu deixei para você ensinar para mim, para os meus seguidores, para as pessoas que estão aqui mesmo, o que que é. Eu realmente não sei. Não sei qual é a ligação da Madonna aí nessa história, sabe? Das celebridades nessa história. Mas eu sei que é uma coisa boa, eu sei que é um caminho que está ligado à espiritualidade, independente de religião, né? E é isso que eu queria muito entender. Então, a Madonna é pop, no momento que a Madonna botou a lãzinha vermelha, a Cabala ficou pop. Né? Exatamente. Que foi muito bom, porque abre. Porque até então, essa doutrina era uma doutrina muito fechada, fechada para homens, homens acima de 40 anos. Tinha todo um círculo muito fechado mesmo. E aí vem a Madonna, né, revolucionando. Mas até então não tinha Madonna. Em 1999 não tinha Madonna. E aí eu fui para os Estados Unidos, comecei a estudar fora. Mas aí você começou a estudar já Kabbalah? Comecei a estudar Kabbalah com mestres americanos, mestras. E num determinado momento, eu lendo a Torá, estava escrito que a coroa é o Oriente, em hebraico, Keter HaMizrach. E a Kabbalah ela tem uma estrutura chamada Árvore da Vida, que é um diagrama, assim como o Feng Shui tem o Bagua, o Yoga também tem alguns diagramas interpretativos e didáticos. A Árvore da Vida, ela explica como as leis energéticas e espirituais funcionam dentro do nosso universo interno e do universo externo. E aí, a coroa é exatamente o chakra coronário, né? Porque a Árvore da Vida, a gente tanto pode aplicar no nosso campo energético, como, na verdade, a gente pode aplicar ela em absolutamente tudo. Ela tem várias interinclusões. Interinclusões de dias na semana com meses, no tempo, no espaço, planetas e constelações, no corpo, partes do corpo. Então, é um mapa mesmo, que abrange absolutamente todos os universos. E esse foi o som inspiracional. A coroa é o Oriente, Keter HaMizrach. Eu falei, não, se a coroa é o Oriente é o leste, eu vou posicionar essa bolinha aqui no leste, e na hora que eu posicionei ela na planta baixa da casa, no desenho da planta baixa da casa, a árvore, ela se assentou assim de uma forma holográfica. Foi uma coisa divina mesmo. E ela formou um circuito dentro da planta baixa. Da mesma forma que a gente tem um circuito elétrico, um circuito hidráulico, a gente tem um circuito de fluxo, só que a gente não entende isso, porque a nossa percepção é limitada naquilo que é físico. E a Kabbalah vai dizer que físico é apenas 10% daquilo da nossa realidade, que a gente toca, manifesta 10%. As nossas expressões como certeza, convicção, amor, permanência, disciplina, isso tudo não é físico. Isso tudo está nesses 90%. Ninguém ensina isso pra gente, né?
Eu lembro que eu perguntei, meu filho era pequeno, eu perguntei, Natan, toca no teu nariz. Mamãe, o que você quer com isso? Toca no teu nariz. Ele, tá, meu nariz está aqui. Agora, onde é que está teu fígado? Meu fígado do lado direito, né? Eu falei, é. Agora toca na sua disciplina ali. Você não é um cara disciplinado? Sou, mas cadê minha disciplina? Pela árvore da vida está no canto esquerdo aqui do nosso campo energético, assim como a intuição está do lado direito do cérebro. Ela não está dentro do cérebro, ela está no campo. Intuitivo, cognitivo. Certeza, convicção, intuição, análise. Isso a gente não aprende. O que eu faço quando está me faltando disciplina? O que eu faço quando está me faltando permanência e eu não consigo superar obstáculos? Isso tudo, essa leitura da árvore da vida traz ferramentas comportamentais para a gente agir ao invés de reagir. A yoga fala disso também, como nós somos seres reativos e no momento que a gente reage, a gente é efeito da nossa vida, no momento que a gente age de forma proativa, a gente é a causa, a gente protagoniza, a gente faz escolhas com clareza. Então, nesse momento, foi um método que foi revelado para mim, isso tem 20 anos, eu estou formando 45 terapeutas da Cabala da Casa esse ano. Maravilha isso. É uma maravilha e é um método que realmente transforma vidas. Nada de mágica, nada de varinha de condão, com ação. Se eu entendo que eu tenho que acender a luz da minha sala de jantar, o interruptor, eu vou lá no interruptor e eu acendo. Quando eu também vejo as minhas expressões na sombra, estou com dúvida. Dúvida é a sombra da certeza. O que eu faço para acender essa minha lâmpada interna? Somos só nós os responsáveis por acender essas lâmpadas internas e mantê-las acesas. E aí as grandes ferramentas, além da estrutura, né? Eu vou estar sempre falando de estrutura, sou engenheira, essa estrutura que é pautada em cima dos pontos cardeais, a gente tem as letras do alfabeto hebraico, que aí sim é uma delícia, porque vou abrir, inclusive, que hoje está entrando uma lua nova da constelação de Peixes, e a gente tem essas duas letras, uma que vai formar a própria constelação de Peixes e outra que forma o planeta Júpiter, que é o planeta que faz conjunção com essa constelação de... Então, assim, a gente entra num universo aqui completamente sem fim. Vocês podem ver que as letrinhas, elas têm antenas de captação energéticas, elas são quânticas por elas terem uma vibração, e aí toda a base da Kabbalah vai dizer que a gente atrai aquilo que a gente vibra. E não tem como falsificar o ponto de atração. O universo não engana, você engana você. Não posso comer doce, vou comer um docinho. Você vai enganando você. Mas o universo você não engana. Ele tem uma inteligência que nós também temos. A gente só precisa querer usar. Compreender, né, e usar. E aí, Sandra, você, então, assim, pelo que você está me falando, se a gente responde que não é uma religião, é uma filosofia mesmo, então. É uma filosofia porque tem uma ciência por trás dela. Essas letras, elas também são números, assim como o algarismo romano, x é 10, cada letra tem um valor numérico. E matematicamente, a gente vai comprovando, tudo que eu vou falando, a gente de alguma forma comprova, através da linguagem ou através da própria matemática. Se a gente pegar, por exemplo, a palavra gravidez, em hebraico, eraion, e somar o valor de cada letra, a gente vai encontrar 231, que é exatamente os dias de uma gravidez. Então o hebraico ele tem essa comprovação matemática e tem a comprovação da linguagem também, porque tudo a criação pela yoga começa com o som do Om, tem um som. Na Kabbalah vai começar com e disse Deus que haja luz. Deus diz o som e as coisas começam, o verbo, né? Deus é um verbo e as coisas começam a se manifestar. Então, o poder da linguagem, o poder dessas letras, em formas de palavras, em formas de códigos.
E aí é uma filosofia linda. Enfim, eu sou completamente apaixonada. Tem uma pergunta aqui no chat agora, né? E tem outras também que o pessoal deixou. Se Kabbalah é útil para curar ou para proteger contra o mal? Sim, a gente tem frequências de cura, então, não é a letra em si que traz a cura, não é a letra em si que traz o dinheiro, a prosperidade, mas sim a vibração através da forma, eu chamo de ressonância mórfica, né? Ela emana uma vibração, essa vibração ela acende uma centelha interna nossa, para quê? Para a gente vibrar e atrair. Então a gente tem exercícios de cura para potencializar a cura interna e abrir canais de cura. A gente tem frequências de proteção, para vibrar proteção, atrair proteção. É Esses tudo exercícios, Sandra, desculpa até se eu estiver fazendo perguntas muito leigas, mas é porque eu realmente não conheço o assunto. Claro que eu já ouvi falar sobre, né? Mas esse exercício seria também no estilo como a gente faz algumas coisas do yoga, como meditações, por exemplo? exatamente. Eu adoro essa virtude da humildade. A virtude da humildade, quando você fala assim, eu não sei, eu quero aprender, isso é uma das coisas que abre o nosso canal de recepção, que a gente quer aprender a receber, para compartilhar. A humildade é a virtude da realeza. Né? A gente tem um tabu também com essa palavra humildade, a gente acha que é para submisso, que é menos. Não, mas humildade vem de humus, que é terra fértil. Né? Quando você se disponibiliza, quando alguém tem alguma coisa para compartilhar com você que você não tem e você quer aprender. E aí você abre seu canal da recepção. Aquela pessoa que fala, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, ela tem o campo energético dela fechado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa para receber. A segunda, Afonso, é a gente se sentir merecedor, merecedora. E isso é um grande desafio. Em que momento que na sua vida, Sandra, você falou assim, é isso? Foi rápido. Na hora que eu vi, acho que na hora que eu vi o diagrama, porque eu sou das estruturas, né? Na hora que eu vi, eu falei, é isso. Essa estrutura da árvore da vida, ela a gente pode chamar a árvore da vida dos 32 caminhos da sabedoria. São 10 expressões com as 22 letras do alfabeto hebraico. E o 32, a gente está falando de matemática das letras, é o valor da soma da palavra coração, lev. O L é 30, o V é 2. Então, coração e árvore da vida é a mesma coisa. Assim como a Torá também, esse primeiro testamento, ele começa com com a segunda letra, que tem um valor numérico 2, e termina com a L. São 600 mil letras, mas isso também pega de um polo ao outro 32. E assim a gente vai justificando toda essa filosofia, toda essa. A gente nem precisa justificar, cientificar a espiritualidade, mas sou engenheiro. Eu penso Ainda. muito isso, né? A questão na verdade, quando as pessoas, mas tem uma explicação científica, só a ciência que valida a própria ciência. Então, para mim, muitas vezes, isso não é importante. Eu acho que o tempo, ele valida muito mais, né? Você tem aí uma filosofia muito antiga que esse negócio não passa. Se não passa, é porque algum resultado há. Alguma mudança na vida da pessoa pode tá trazendo, né? Porque senão ela não estaria seguindo. A Vivi tá falando assim, Cabala significa receber. E o que que você, Sandra, recebeu com a Cabala? Ou de que maneira que você coloca para as pessoas que têm curiosidade, assim, começar mesmo e ir além desse papo que a gente está tendo? O que eu recebi? Quando a gente começa a estudar Cabala, o Cabalá, essas cascas, esses véus, a gente chama de clipot, eles começam a cair. Então a percepção começa a ficar ampla. Você tem uma clareza, você tem um brilho nos olhos. Quando a gente tem clareza, a gente faz escolhas que têm a ver com a nossa essência. E não tem tesouro maior que isso.
Você com essa filosofia jogou na Mega Sena e ganhou na Mega Sena. Não, não é para isso. É para a gente viver uma vida plena de sentidos. É ter clareza de cada coisa que você escolhe, de cada passo que você dá. E isso é uma vida muito preenchida, é uma vida muito rica. Se tem riqueza, a riqueza é isso. Porque você já usou uma palavra aqui, que foi a palavra disciplina, bem no comecinho da live, e você agora tá falando também sobre a importância você usou outra palavra que é clareza, né? E aí eu penso muito isso, assim, quanto mais clareza eu tenho, mais autorresponsabilidade eu também tenho. Você percebe que a Kabbalah traz isso para as pessoas e de que maneira? Completamente, porque a gente tem duas formas de viver a vida. Uma se responsabilizando por quem você é, e outra no modo vítima. Por que isso acontece comigo? Isso sempre acontece comigo. Quando você pega as rédeas da sua vida, você se responsabiliza e você passa a ser a causa, não é efeito. A vítima é só efeito. Ela é só efeito. E o tempo todo o padrão repetitivo fica lá, retornando, retornando. Por quê? Porque não assume a responsabilidade. Isso foi uma sorte que eu tive. Porque nesse momento que a minha casa estava toda de cabeça para baixo, e a minha vida familiar estava toda de cabeça para baixo, eu podia ter falado, ó vida, ó céus, ó azar, e agora, o que eu faço? Eu falei, não, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que buscar alguma coisa para transformar essa situação. E isso é se responsabilizar. E tudo tem um tempo, tudo é um processo. A gente também não pode esperar que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Eu acredito que aqui na live deve ter muita gente que se identifica, né? Parece que o universo mesmo, o nome, eu não sei qual o nome que as pessoas querem dar, Deus, universo, energia, o que for, traz para a gente algumas oportunidades, às vezes até como dificuldades, né? Mas oportunidades que a gente também cria e que a gente participa, né? E aí a gente tem a opção de escolher naquele momento crescer ou se coloca como vítima mesmo da situação, né? Eu acho que, assim, depois que a gente chega ali perto dos 40 anos, pelo menos, 30 e poucos, a gente começa a entender que as coisas são transitórias, que elas passam mesmo, né? E aí talvez seja o momento da gente realmente se posicionar, né? E da gente realmente conhecer uma filosofia, algo assim. Para quem está na live, se identifica com isso, poxa, eu já perdi alguém, eu já perdi alguma coisa, ou não tenho a vida que eu gostaria de ter. De que maneira que essa pessoa poderia começar aplicando ensinamentos da Kabbalah na vida dela, assim, de forma muito prática mesmo? De forma muito prática. A forma mais prática de começar a praticar a Kabbalah é você sendo um observador, um contemplador. A gente vai, em hebraico, o cabalista ele é um contemplador. A pessoa que contempla, ela respira. A pessoa que respira tem a pausa. A pausa é sempre o maior aliado. A pausa a gente estava buscando hoje um texto, um título para um texto, e aí veio o título Parênteses. Pare, né? Parênteses. Deixa eu pensar, abre um parêntese aqui. E é pausar, é não reagir de imediato. Isso é a primeira coisa. Agora, as pessoas vêm também muito estudar Kabbalah achando que a partir de agora, com esse estudo, minha vida vai ser um mar de rosas. Não, não vai. A vida vai ser o que ela tiver que ser. A vida vai ser o que ela é, assim como o mar é o que é. Você não altera a natureza das ondas, você não altera a natureza do mar. Mas você tem lá, né, o leme, e se você conhece a direção dos ventos e se você sabe manejar, você vai lidar com as dificuldades e com o fluxo da melhor forma possível. E assim é cada lado. Então, assim, eu acho que a pausa é a partir de agora. É pausa. O tal do conte até 10 é super cabalístico, porque 10 esferas da árvore da vida. 1, 2, 3, 4. Não reage. Não dá, tá.
Agora sim eu vou agir. Esse é o primeiro grande ensinamento. Tem muito a ver com o que a gente aprende na prática de yoga e na prática de meditação, né? E agora você falando aí, eu lembrei, até de criança também, eu sempre tive muita curiosidade de ler alguma coisa, de ler algo sobre anjos cabalísticos. Eu estou errado? Não. Pode contar pra gente um pouquinho como é que é isso? O primeiro ser a se relacionar com o sagrado, a gente conhece ele como Adão. Adão, o personagem bíblico. Só que Adão era um ser de luz 100% consciente, consciência plena, total, absoluta, até ele inverter a ordem das coisas e não esperar, porque se ele esperasse até o sétimo dia, até o final da criação, talvez ele pudesse comer da árvore do conhecimento, da maçã, tal. Isso tudo são metáforas, né? Mas esse ser de luz, ele... a gente está falando de anjos, né? Isso. É, ele, ele inverte, ele, ao invés de ser consciência, inteligência, emoção e ação, a metáfora da serpente, ela tem a gente comprova ela matematicamente, as mesmas palavras que formam a palavra serpente formam a palavra fígado. Então, o fígado como órgão da reatividade, da raiva. Então, que ordem que se inverteu? A serpente que seduziu a Eva, as emoções que seduziu a consciência. E aí tem a queda, esse ser de luz ganha uma roupagem que é a pele. Troca um corpo de luz por um corpo de pele. E nesse momento dessa troca, vem o primeiro anjo a se relacionar com esse ser que se relaciona com o sagrado, que é o anjo Raziel. Raz quer dizer mistério, né? E El, de Gabriel, de Rafael, quer dizer potência. Então, os anjos, na Kabbalah, eles não são seres alados, eles têm até uma conotação de seres alados, mas, num geral, eles são mensageiros, eles são transportadores de uma energia. Então, Raziel é o transportador dos mistérios. E aí ele sopra para Adão todos esses anjos, que como vocês conhecem, anjos cabalísticos, que são os 72 sopros de Deus, que cada um tem uma mensagem. E aí sim, a gente medita em cima dessas letras que formam a palavra desses nomes. Os querubim é uma palavra em hebraico, vem de Karov, que quer dizer perto. Então, os querubins é a legião de anjos mais próximas da gente, Gabriel, Miguel, Uriel e Rafael. Né? Gabriel vem do tal do Gevurah, que é a disciplina, é o anjo da coragem. O Miguel é o da proteção. O Uriel é o da luz, aquele que ilumina. Então, são mensageiros que a gente se conecta para iluminar. E o Rafael, Rafá, vem de terapia. Olha como todo mundo fala hebraico sem saber que fala hebraico. Eu estou percebendo isso. E o Rafael é o anjo da cura. Então, são os anjos. Não tem anjo cabalístico, assim como não tem número cabalístico. O 7... Eu já ia te fazer essa pergunta sobre a numerologia cabalística, porque agora eu estou conversando com você, é que eu estou me dando conta de que eu já li bastante coisa sim, mas eu nunca me aprofundei. Mas está ficando cada vez mais claro. E aí você começou a falar do anjo, aí eu já pensei assim, eu lembro de numerologia cabalística, eu lembro de algo nesse sentido, de um número, de uma vibração. Então, a pessoa fala, 7 é cabalístico. Na verdade, todo número é uma medida doadora de um valor. Então, todo número é cabalístico. Todo número tem essa parte qualitativa e a parte quantitativa. Então, todos os números são cabalísticos, cada um tem um símbolo, cada um tem uma frequência, cada um tem um atributo. Mas os números são valores, né? Mas com relação aos números e aos próprios anjos, por exemplo, eu tenho que é meu de acordo com o dia que eu nasci, ou determinado que eu estou buscando, eu me conecto com tal vibração, por exemplo. Então, isso já é mais esotérico do que Entendi. místico tradicional.
Sim. mas é válido, né? Existe uma tabela que fala, dia 31 de janeiro, é o 26º anjo cabalístico. Na verdade, esse anjo cabalístico vai corresponder a 3 letras do alfabeto hebraico, como se fosse um DNA espiritual nosso. Da mesma forma que a gente tem um DNA físico que é representado por letras, lembra das aulinhas de biologia, o DNA A, C, Claro. G, T? Então, esses anjos vai ter uma frequência de 3 letras do alfabeto hebraico. As letras são números, então é como se fosse uma frequência, igual o Transamérica, 101,3. Então, para Você eu vai ali. tocar na sintonia fina, para eu linkar a minha essência ao meu potencial, eu me conecto com a energia desse anjo. Na verdade, é a energia de 3 letras do alfabeto hebraico que estão combinadas através de uma passagem do texto bíblico. Na hora que Moisés abre o Mar Vermelho, ele altera uma natureza física com a força dessa natureza espiritual. Tudo no mundo muito metafórico, mas, enfim, é um ensinamento que todo cabalista carrega, porque o Egito, essa saída de Moisés do Egito, que todo mundo conhece a história do príncipe do Egito, o Egito, na verdade, é o lugar dos monumentos, é o lugar que é puramente físico, rumo ao deserto, lugar dos momentos, que é o lugar da presença. Não se distrai no deserto não, porque vai dar errado. E que todo mundo passa por esse deserto durante a vida, né? E a vida é o grande deserto, porque a terra prometida mesmo, a gente almeja chegar. Você não acha que é Búzios? Eu acho. Tá difícil de ir embora, eu tenho que ir embora amanhã, tá difícil. Mas Mas, mas eu fala quero pra gente depois falar isso. de um ponto geográfico, geológico que tem aqui em Búzios, você me lembra de falar? Que Claro. inclusive ele tem o nome de uma letra do alfabeto hebraico, ponto Aleph. Isso é muito legal. E aí, porque a gente fica pensando assim, nossa, que coincidências, né? Não, De então coincidência não tem nada, né? Então, eu estou falando do Egito, né, que era meio que África e aquele pedacinho, aquele meio do mundo, porque até Israel mesmo, Israel está no centro do mundo, tudo que acontece lá reverbera fora, tudo que está fora reverbera dentro. Toda aquela região mesopotâmia das antigas, né, que é o berço da humanidade, tudo começa ali nesse bercinho. E esse momento da abertura do mar, o povo está de frente para esse mar. O exército egípcio está vindo atrás e Moisés, desesperado, olha para cima e fala, e agora? O que eu faço? E aí Deus fala, anda, move. E nisso que não foi nem Moisés, foi um hebreu. Hebreu significa, não são judeus. Hebreu quer dizer do outro lado do rio, em Éver, do outro lado. Aqueles que são fluentes. E aí, Narshon, enfim, um personagem, ele dá o primeiro passo, a água ainda está subindo, quando chega no nariz, acontece o milagre. Quer dizer, o milagre ele vem com a injeção da certeza, da convicção. A Não confiança, é, né? olha só, não, tem que agir, tem que fazer. Maravilha isso, Sandra. Maravilha. E só me conta sobre essa questão de Búzios, porque depois, que agora eu fiquei curioso, porque depois eu quero que você conte pra gente, assim, porque você tem curso, como que funciona o curso? E também eu queria que você contasse sobre o livro, porque quando você fala aí da aplicação disso na casa, é algo muito interessante, né? E só para te falar que para mim faz todo sentido isso que você está falando, que você falou de atravessar o deserto, né? E quando a gente se pergunta, e agora? E todo mundo passa por isso na vida, não tem jeito. Todo mundo passa, mas eu acho que é o como. Como Claro, você vai passar? Isso faz total claro. diferença. E, Né? e isso que eu acho legal nessas. Eu posso falar filosofia, eu falo ciência, Pode. como é que. Tá. Que é bem parecido com o que o yoga traz pra gente, né? Ele te dá uma ferramenta para que você atravesse, porque você vai atravessar, não vai ter jeito de passar, mas que você tenha essa ferramenta para você dar conta, né? Eu acabei de ler um livro há pouco tempo, um livro que eu indico muito, são 3 livros, que chama A Sabedoria das Areias, que ele começa com um poema, depois eu posso até te passar, porque o livro é maravilhoso, mudou muito a minha relação até com a espiritualidade. Ele fala de um momento que a água
vai avançando, né, no rio, e quando ela chega no deserto, ela começa a perceber que ela está virando lama. Então a água fala para a areia, né? E agora o que eu faço? Eu não quero acabar. E a areia fala, olha, você tem que confiar, deixa o vento e o sol te puxar, que ele vai atravessar, e aí você não vai virar lama, você vai continuar seguindo. E aí a água fala, mas eu não quero, eu não sei onde que eu vou parar. E a areia fala, então não tem jeito, não tem outra forma. E aí ela confia, né? A água confia, ela sobe, vira uma nuvenzinha, o vento sopra e ela volta a ser água, né? Ela atravessa esse deserto a partir da confiança, porque senão não tem o que ser feito, né? Mas conta para mim essa questão de Búzios, que eu fiquei curioso agora. Então, não sei se 5 bilhões de anos atrás, muito tempo atrás, Ah, os continentes se separaram, né? As placas tectônicas, os continentes se separaram. E isso. a África, e um ponto da África e um ponto do Brasil, né, se separou e criou o Oceano Atlântico. Esse ponto de separação da África está em Búzios. Isso. Você não sabia disso? Eu sabia. Porque eu já visitei esse lugar, é muito legal. Na Ponta da Lagoinha, aqui na Ponta Praia da do Forro. Lagoinha. É perto da sua casa, Exatamente. inclusive. Perto da minha casa. De vez em quando eu vou lá meditar, minha energia é muito forte. E aquelas E de que maneira rochas. que tem a ver, que tem a ver com a Cabala? Não, que se chama ponto Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, é o ponto de partida, é a unidade. A unidade para Kabbalah é o que a gente busca, assim como a yoga significa união. Sim, Né? sim, Então, sim. essa união, essa unidade é Aleph, é o alfa, e é o nome do ponto turístico, Maravilha. inclusive. Então, eu estou achando que a Terra Prometida, pelo menos para mim, eu atravessei meu deserto e vim parar aqui. Então, tem algo legal, né? Todo mundo tem a sua terra prometida, né? Que Exatamente. não necessariamente é um local geográfico, mas sim até um estado de espírito mesmo pode ser a nossa terra prometida. Agora, me conta uma coisa, assim, porque eu estou te fazendo perguntas muito básicas, e eu Não sei que tem acho seus não, estou seguidores achando aqui, perguntas ótimas. e estou vendo que os seguidores, eles vão comentando isso mesmo e tal, 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 e assim, mas também tem os meus, que também eu acredito que são cruz na Kabbalah, como eu sou, mas que têm o interesse também, né? Conta um pouquinho sobre a questão do curso que você dá, é uma formação, é mais para autoconhecimento ou é para trabalhar com... Então, a Escola de Engenharia da Alma tem alguns cursos. Toda terça-feira a gente estuda Kabbalah, Kabbalah na raiz, Kabbalah clássica. Nesse momento a gente está estudando os elementos, terra, fogo, água e ar. Tudo a Pois ver com é, a yoga e Ayurveda, é né? a mesma coisa, Afonso. Só mudaram o idioma. É a mesma Maravilha coisa. isso. Eu comecei a estudar um pouco do Bhagavad Gita e é isso, a gente está num campo de batalha. Todo livro da espiritualidade é um tratado de guerra. Por que assim? Porque é assim. Porque a gente precisa, né, se refinar para evoluir. Essa é a Até porque a gente ideia. está passando por uma experiência aqui, né? Ficar mais forte. Exatamente. Então, assim, a gente está estudando, nesse momento a gente está estudando os elementos, a gente tem 3 letras do alfabeto hebraico que a gente chama de letras mães, que criam esses elementos. A própria letra Aleph, desse ponto Aleph, é a letra que cria o elemento ar. Então, a gente está trabalhando a nossa flexibilidade, a gente está trabalhando a criatividade, tudo através de exercícios práticos. As aulas são muito práticas, é de desenvolvimento pessoal mesmo. Isso toda terça-feira, Cabala Online. A Escola de Engenharia da Alma também tem a formação de terapeutas da Cabala da Casa, que é uma formação de 15 meses. E aí a pessoa vira um terapeuta de ambientes com várias outras disciplinas que passa pelo curso, como geobiologia, radiestesia,
o próprio Feng Shui, gaiomancia, eles estão passando por várias disciplinas e chegando na técnica em si, de pegar a planta baixa, identificar as fontes energéticas da sua casa para poder colocar a letra certa, como se fosse a chave certa na fechadura certa. E as letras são... o livro também ensina, tá? Ele nesse momento está esgotado, mas no final de março está saindo a terceira edição. Está no forno, está no forno. Maravilha isso! E assim, o livro tem as etiquetinhas, tá vendo? Para tirar e aplicar nos pontos de acupuntura da casa, que o próprio livro é muito didático, tá vendo? Ensina. Então, essa é uma formação, mas não é uma formação só, é uma formação de escuta, é uma formação de sensibilizar. A gente usa pouquíssimo, a gente praticamente não usa instrumentos, a gente usa os nossos biosensores, que é a nossa intuição, que é a nossa sensibilidade, que é o cheiro, que é o olhar, que é tudo isso, né? Então, a formação ela não é só para você curar os outros, a casa dos outros, e sim se curar. Tá linda demais, eu estou amando, amando. E os alunos também. Então, isso é um dos cursos da Escola de Engenharia da Alma. A gente está abrindo agora, no final de março, um curso de alfabetização em hebraico em 10 aulas. As pessoas falam, nossa, é impossível aprender Eu já ia hebraico. falar isso, 10 aulas. 10 aulas. Não vai falar, mas vai se alfabetizar. Vai ser uma rabina. Você sabia que tem rabinas? Não. Tem. Maravilha isso. É uma maravilha. Mora nos Estados Unidos, mas é brasileira. Ela vai dar esse curso de alfabetização de hebraico. E tem muita gente que se interessa. Muita gente. Vai ser bem legal. Então, a escola está com vários cursos agora. Tudo é pelo meu Instagram, Sandra Strauss. E é só acessar que tem todas as informações. Você fez uma outra pergunta antes dos cursos. Sobre o livro. Eu queria que você falasse sobre o livro. Esse livro foi lançado quando? A primeira edição foi em 2015, a segunda em 2017, em 2019 acabou, entrou a pandemia, a Planeta não conseguiu reeditar, agora que as coisas estão se estabilizando, foram 20 mil cópias. E muitos depoimentos. Sandra, Depoimentos. eu estive com esse livro nas mãos. Cara, eu tô pensando nisso aqui agora, na hora que você mostrou a plaquinha com os adesivos, não são os adesivos? São Eu tive com esse adesivos. livro nas mãos. Porque geralmente, quando eu vou em livraria, eu vou muito na parte de espiritualidade. Sim, eu tive com esse livro nas mãos. Eu vou no livro, na parte de espiritualidade e vou puticar tudo que tem lá, né? E aí vou pegando coisas assim. E sempre, como eu te disse, até já te falei isso, eu tenho curiosidade mesmo sobre a Kabbalah, porque eu realmente já ouvi falar isso. Já estive com livros nas mãos, mas eu pensei, não é o momento ainda de ler, porque provavelmente na época eu estava lendo alguma outra coisa. Gente, muito curioso isso, na hora que você Não, falou. esse livro ele é vivo, né? Tem depoimentos que a pessoa estava passando, o livro caiu, que a pessoa se abaixou para pegar um negócio, viu o livro. Um que fala, não, ainda não é o momento, porque tem que ter o seu momento. Né? Que maravilha isso, maravilha isso. Bom, vai chegar meu momento bem em breve. Ele vai estar disponível a partir de março? Exatamente, já está aí já está rodando. Capa nova, tem uma terceira edição com coisas novas também. E é interessante, ele também traz o que a gente faz com a entrada de cada lua nova na nossa casa. Pois é, então dá uma dica pra gente, porque a gente está com lua nova. Essa é uma dica. A gente está com a constelação de peixes entrando hoje, né, com Júpiter. Júpiter fala de uma expansão. E a constelação de peixes, pela Kabbalah, ela está linkada a uma letra que fala de contentamento. O contentamento não é uma alegria, mas é uma alegria orgânica de olhar para aquilo que você tem, ao invés de olhar para aquilo que você não tem. Quando você está contente com aquilo que você tem, você
pluga na fonte da abundância. É a tal da gratidão. Gratidão não é dizer obrigado. Obrigado é educação. Gratidão é você olhar para aquilo que você tem e você se contentar. E aí as coisas têm uma outra percepção, você tem um outro observador. Você hoje de manhã na prática, você hoje agradeceu pela sua respiração? Eu falei isso mesmo. Eu tô Comecei a ligada. prática falando sobre isso. A gente tem que estar contente com a nossa respiração, né? Não muda tudo, até um sorriso, né? E nas nossas casas é um momento da gente olhar para... olha que interessante, limpar o filtro do ar-condicionado, ralos e chuveiros. É uma coisa que fala de qualidade de ar e qualidade de água. E por acaso, eu estou nessa casa aqui, a casa estava sem muito movimento nos últimos anos, o ralo da varanda entupiu e choveu muito, né? Como Sim, choveu, né? Coisa sim, linda, né? sim. Coisa linda era chovendo dentro da minha casa, porque o ralo estava entupido, né? Então, esse trabalhinho aqui eu já fiz. E desentupir também, mexer na qualidade do chuveiro mesmo, porque a água ela traz impurezas e vai fechando os buraquinhos, né? Então, na prática de comportamental, é você olhar para aquilo que você tem, é trabalhar o contentamento, essa alegria, e no físico é limpar filtro do ar, chuveiro, ralo. Maravilha isso, maravilha. Também o cachorrinho tá pulando aqui, parece Deixa que eu ele ver quer o participar. Ganges. Bota ele Esse é para o Ganges. participar da live. Fala oi, fala oi. Deixa eu ver esse Eita, tá pretinho. pesado, ele tá pesado. Ele tá querendo participar, mas ele tá pesadão aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Agora não, agora você tem que ficar quietinho, viu? Deixa eu te falar. Eu tenho perguntas que eu recebi ainda, que eu abri a caixinha de perguntas, e eu gostaria de ler essas perguntas. Até teve uma que me surpreendeu, que eu não conheço, né? Então eu falei, pô, é uma boa questão. Eu recebi, né, da Tânia Cabala e Religião, que a gente começou a perguntar. A Valéria Guiar perguntou assim: a Cabala fala sobre karma e reencarnação? Fala. O karma, para Kabbalah, a gente chama de tikkun. O tikkun é um reparo, é um acerto, é um conserto. Até dentro da palavra karma, esse tabu vim assim, sou assim, vou morrer assim, a gente sabe que karma não é isso. Na Kabbalah, o karma é o tikkun. Para que isso para quê e não por quê? E como eu reparo, como eu faço o conserto, como eu faço o acerto disso. Isso é como a gente vê o karma, é o tikkun. É uma ação, é um reparo. E reencarnação, sim. A própria palavra vida, em hebraico, ela é um plural, raim, são vidas. E vidas. Tem alguma, a questão da reencarnação, tem alguma questão assim, por exemplo, você está em constante evolução ou não? Tipo, pode Pode. Se você regredir? não faz, pode. Se você não faz o tikkun, se você não faz o conserto, o reparo, o acerto, na próxima vida você vem com o mesmo tikkun. Então, a Kabbalah, ela não tem o karma também como, tipo, um castigo da pessoa, não. Olha, Não. você está entendendo? É um professor que a gente traz com a gente. É um reparo, é um acerto. O que a gente veio fazer nesse mundo? Não é ir ao baile na ilha fiscal, é fazer reparos, é fazer consertos, é fazer acertos. Isso é Maravilha. o tikkun. Então, estamos respondidos, Valéria. E aí, a outra pergunta do João Caleb. Ele fala o Ai, que seguinte, nome ó. lindo! É, eu, Então, pelo jeito, ele conhece um pouco. Pode falar. Caleb é quem vai entrar na Terra Prometida. Olha só, É ele aquele deve que ter entra na algum. Terra Prometida. E Ele deve. Caleb, o B e o V, igual em espanhol, é como Lev. Eu não falei que Lev era 32. Caleb é como o coração. É um nome lindo. E o meu nome? Agora eu quero saber o meu nome também. Você deve ter Ah, algum. Afonso, eu vou pesquisar. Tá bom, eu vou querer saber. Ó, o João, ele faz uma pergunta assim.
A Cabala hoje em dia segue os mesmos passos da Cabala tradicional, tem uma muito mais deturpada e mostrada sendo utilizada para fins obscuros mesmo. Ele coloca esses obscuros dentro de aspas. E como era na caixinha do Instagram, ele até dividiu em dois quadradinhos, ele não conseguiu digitar muita coisa. É esse pensamento errôneo de achar que é magia, que achar que é bruxaria, que não tem. A Kabbalah ela vai falar de comportamento, a gente vai extrair dessa inteligência espiritual uma inteligência comportamental. Eu nunca vi ninguém, eu nem sei como usaria a Kabbalah para fazer um mal, não vai usar uma letra para fazer um mal, nem cabe. Então, Não Joana, cabe. Mas ele faz uma outra pergunta, se a Kabbalah tradicional, se a Kabbalah... Se ela segue os mesmos, se a Cabala hoje em dia segue os mesmos passos da Cabala tradicional. Tem alguma escolas. diferença? Tem várias escolas. Tem uma Kabbalah mais autoajuda, que é super válida. Tem uma Kabbalah mais clássica, que vai precisar aprofundar nas escrituras. Aí as pessoas falam, nossa, você leva muito para o lado judaico. Não, eu não levo para o lado judaico, eu levo para o lado clássico. E se a gente precisa do hebraico para eu trazer comprovações, não é judaico, é clássico, é tradição. Né? E se alguém não entende o que eu falo, eu peço para ninguém sair de uma aula minha com dúvida. Pede para voltar. Ela é sofisticada, mas ela não é... Ela tem uma sofisticação, mas ela não é difícil. Sim, sim. Talvez o que ele quis perguntar, né, o que ele quis dizer, eu passo muito a respeito disso com o Tantra também, né? Às vezes, quando eu falo que eu sou professor de Tantra, tem gente que já me olha assim, porque na verdade foi-se criado o Neo-Tantra e a galera deturpou um monte de coisa, mas eu nem reconheço isso como Tantra, tipo, nem sei. Hoje mesmo eu respondi isso para um seguidor, eu falei, eu não sei do que você está falando, porque eu não estudo isso, né? Para mim não faz muito sentido, eu tento ir lá mais no que é mais clássico mesmo, né? Para tentar, até para fazer um certo sentido para mim. Sandra, são 9 horas. Sério? Eu gostaria de finalizar, passa muito rápido, né? Eu gostaria de finalizar com você deixando uma mensagem assim. Você está falando para os meus seguidores, para os seus seguidores. O que para o Ganges, que acabou de voltar aqui, o que de mais bonito, mais puro que você já aprendeu com a Kabbalah e que você queria ensinar para a gente? Eu vou muito nas etimologias, nas raízes das palavras. Né? A palavra sistema e a palavra valor têm a mesma raiz, erer e marer. No momento que você desvaloriza qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer conceito, você perde o sistema. E com essa pandemia, se a gente não aprendeu que tudo é sistêmico, neste momento a gente não aprende nunca mais. Né? Tudo é sistema. Né? E a gente está conectado numa rede de um sistema. E pegando as últimas letras do alfabeto hebraico, como se fosse X, Y, Z, Rei, Shin, Tav, forma a palavra rede, Resh. Então, valorize, traz um olhar de admiração, traz um olhar de apreciação, traz um olhar de que você é parte integrante, integral de um sistema. Você faz a diferença e você ajuda outras pessoas a fazerem a diferença. E talvez a gente tenha chance. Talvez, a gente precisa fazer esse reparo, esse acerto, esse conserto, esse ticuna. A gente está aqui para isso. E é agora. É agora. Maravilha. Muito, 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 muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelos ensinamentos. Eu queria te pedir, se você autoriza que eu pegue essa live, jogue ela para o YouTube, já que eu não consegui ficar compartilhando lá ela o tempo todo, né? E eu queria dizer para o pessoal também que, principalmente para os meus seguidores que estão aqui na live, eu fixei o perfil da Sandra aqui embaixo. É Sandra Strauss, com S, 2 S no final,
mas está aqui na tela, é só vocês copiarem, porque aí se vocês tiverem mais dúvidas sobre Cabala, Eu é bem respondo importante tudo. vocês responderem. Eu também respondo tudo, eu demoro, às vezes eu demoro uma semana, você sabe disso, mas eu respondo. E aí eu vou convidar vocês para conhecer o trabalho da Sandra. A gente faz um trabalho junto, né, aqui em Búzios, que é o Detox da Alma, que foi por onde eu conheci a Sandra. Nem sei quantas edições já, né, que a gente A participou gente já junto. está na 10ª, vamos para a 11ª, em breve. Acho que em abril, se Deus quiser. Maravilha, se Deus quiser, e tudo permitir, a pandemia permitir, Exatamente. a gente vai seguir. E eu quero te agradecer muito, agradecer o Eu que seu tempo, a agradeço. sua disponibilidade, o seu sorriso, os seus ensinamentos, a sua paciência comigo, que realmente, né, eu percebi que, na verdade, não é que eu não sei nada, eu sei com outro nome também, sabe? Isso, Outro nome, mas os ensinamentos estão muito linkados ali, né, muito. na forma de ver a vida. Mandar um beijo para a Cristiane, que estava fazendo prática com você hoje, que escreveu aqui agora, Ah, que que legal. teve o prazer de te conhecer na prática de yoga. Vou sentir falta da sua prática, mas eu volto logo, tá? Maravilha, a gente vai estar te esperando aqui, Obrigada. tá bom? Obrigada, Afonso. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado mesmo. Para mim foi uma Gratidão noite mesmo. muito especial. Sempre que eu possa aprender alguma coisa, principalmente algo que me gere autoconhecimento e que faça eu ter esse olhar de contemplação, que foi a palavra que você usou para a vida, né? Para que eu possa contemplar a minha vida, contemplar os meus próprios desertos que eu atravesso e pensar assim: e agora? O que fazer? Conta até 10. E aí eu vou estar entendendo que eu estou aplicando um pouquinho do que a Sandra me ensinou na live. Muito Muito obrigado, viu? Boa noite, obrigada. pessoal. Muito Boa obrigado pela noite. presença de vocês. A live vai ficar salva se alguém quiser rever. Boa noite, gente.